complementar. Isso é bem importante, esse exame complementar, que é eletrocardiograma, né? E hoje o intuito dessa aula é apresentar para vocês diversos tipos de metodologias, né, de exames complementares que a gente usa em propedêutica, tanto respiratória como cardiológica. Entendam que o intuito dessa aula não é para vocês saírem daqui, nossa, eu vou aprender hoje a interpretar uma radiografia. Não é esse o intuito. Para isso vocês têm as clínicas específicas, que uma delas é a clínica de imagem que vocês pagam, né? O intuito aqui não é, nossa, eu vou saber todas as indicações de tomografia, eu vou saber indicar... Não, é apresentar para vocês essa metodologia e vocês vão retomar cada um desses exames quando estiver pagando suas clínicas específicas, né? Então, começando, né? Quando a gente for ver as imagens, principalmente do aparelho respiratório, né? A gente tem de lembrar que são 3 planos, né? A gente vai ter o plano transverso, né? Meu computador. A gente vai ter um plano transverso, né? A gente vai ter um plano sagital, que vai cruzar. O plano transverso é como se cortasse o paciente na horizontal, né? A gente vai ter um plano sagital, né? E um plano coronariano, que ele se dispõe ambos na vertical, né? Então, esses são os 3 principais planos. Alguns exames, eles são exames de caráter eminentemente bidimensional. Então, o que a gente vai ter mais é o plano coronal ou plano sagital. Outros exames, eles são exames que têm uma avaliação tridimensional. Então, a gente pode ter os 3 planos ao mesmo tempo, né? E a gente vai falar sobre cada um deles, né? Acho que o primeiro de todos, né? Seja pela sua praticidade, pela distribuição, né, é a radiografia de tórax, né, pessoal? Acho que é o primeiro método de imagem quando eu tenho algum problema que eu preciso de uma investigação a mais, né? O que eu tenho é radiografia de tórax, né? Acho que uma pneumonia, quando estou investigando uma síndrome de infiltrado em parênquima pulmonar, né? Eu vou solicitar uma radiografia. Se eu quero fazer uma avaliação de uma congestão pulmonar, o primeiro exame é a radiografia. Ele tem um baixo custo, né? É amplamente disponível, acho que quase todos os serviços de saúde em que vocês trabalham, em que vocês vão trabalhar, né? Pode ter um aparelho de radiografia, né? Então, a gente vai ter, aqui para semiologia cardiológica e respiratória, 3 planos principais. Professor, mas eu já estudei outros planos, né? Eu já vi incidência de Lawrence, já vi incidência de Abreu. Existem infinitas outras técnicas, incidências com dosagens de radiação ionizante, né, na literatura. Mas para a gente, o que vai mais interessar são essas 3 aqui, né? E quando eu falo incidência, é de onde a radiação ionizante ela sai e onde ela vai impregnar o cassete ou a imagem, tá bom? Partindo desse princípio, a gente vai ter uma incidência em PA, né, que é a póstero-anterior, ou seja, a radiação ionizante ela vai atingir, ela sai atingindo o dorso do paciente e vai impregnar o cassete ou a imagem, né, pela região frontal do paciente. Na anteroposterior é diferente, né? A radiação ionizante ela vai atingir primeiro a região anterior, frontal do paciente e vai impregnar o cassete pela região posterior do paciente, né? Então, isso, pessoal, vai gerar imagens que, a despeito de serem o mesmo paciente, eu não sei se vocês estão observando situações, imagens diferentes. Aqui é o mesmo paciente. Alguém está observando alguma alteração nessas 2 imagens, pessoal, entre PA e AP? Do coração. Isso, parece que anteroposterior o coração é maior. Não é, pessoal. O que está acontecendo é porque, como o coração, o feixe de radiação ionizante, ele impregna o coração primeiro, é como se, abre aspas, né, tivesse um zoom, né, a imagem fosse mais ampliada, né? Então, a gente tem essa sensação de que parece que o coração é maior, mas não. Aqui é a mesma imagem, só que tirado de ângulos, eu estou vendo elas de ângulos diferentes. Eu tenho também, a gente usa na prática, né, que a gente vai falar pouco sobre ela hoje, né, que é a em perfil. A em perfil, né, a radiação ionizante, ela vai incidir na lateral do paciente, né, e vai impregnar o cassete também pela lateral do paciente.
Esse tipo de exame eu vou utilizá-lo em algumas situações, pessoal. E isso a gente vai falar quando a gente vai falando sobre semiologia das síndromes pleuropulmonares. Existem situações em que eu vou usá-la, né? Então, beleza. Então a gente viu que para a gente existe, que nós vamos usar basicamente esses três tipos de incidência, né? E quando eu olho uma radiografia de tórax, por exemplo, esse paciente aqui em questão, eu podia dizer, olha, esse paciente aqui ele tem alguma alteração. Será que esse paciente possui mesmo alteração ou foi a técnica em que foi feito esse exame? Outra pergunta importante, esse exame que eu estou avaliando, ele tem bons critérios de qualidade, né? Então, tudo que eu estou avaliando naquele exame, será que eu não estou tendo uma interpretação errônea pelo exame que foi mal realizado? Então, a gente tem critérios de qualidade, né? São três critérios de qualidade, né? Se o exame está centrado, né? Quanto ao posicionamento do paciente, quanto o grau de penetração quanto o grau de penetração da radiação ionizante e contra o grau de inspiração. Então, com relação à centralização dos pacientes, né? As escápulas, elas têm de estar projetadas para fora dos campos pulmonares. Teoricamente, não é para eu ficar vendo as escápulas dos pacientes. Isso, às vezes, gera dúvida. Quando eu vejo a sombra da escápula, eu fico, meu Deus, será que isso é um pneumotórax? As extremidades mediais das clavículas, elas têm de estar equidistantes da apófise transversa, o que vai dar um posicionamento de centralização, né? Então, tá aqui, ó. Nessa imagem aqui, ó, eu não estou vendo a sombra das escápulas, elas estão totalmente projetadas para fora dos campos pulmonares, e as apófises das escápulas, elas são equidistantes uma das outras. Se a gente for traçar uma linha média, uma está à mesma distância da outra. Então, esse exame aqui, o paciente está bem centrado, né? Quanto ao grau de penetração, né? O grau de penetração eu vou observar por dois critérios e com algumas ressalvas, né? Os corpos vertebrais, eles têm de estar bem visíveis acima da sombra cardíaca. E atrás do coração, a gente deve ver no máximo um esboço da coluna torácica. Então, ó, voltando aqui para a imagem de novo, perceba como eu consigo definir adequadamente, observar adequadamente todos os corpos vertebrais acima da sombra do coração, né? E na região formada pelo coração, né, o sombreamento do coração, eu só vou ver um borrão, né, um borrão da escápula, ou perdão, da coluna vertebral. Então, isso daqui é um bom critério de qualidade. Consideração importante, pessoal. Esse critério de penetração, ele é bem válido para exames mais antigos, em que a gente tem o filme para a gente observar, a imagem fica impressa para observar. Hoje em dia, né, na maioria dos serviços, né, a gente tem disponível as radiografias que elas ficam como se fosse uma imagem, que você pode alterar. Então, elas ficam disponíveis em software. Eu vejo a radiografia no software, né? Eu não tenho ela impressa. Eu vejo ela em software, né? E eu posso, como uma imagem, eu posso alterar o grau de penetração, eu posso alterar o grau de luminosidade, o contraste da imagem. Então, grau de penetração, ele é bem válido para essas imagens mais antigas, né? Que eu tenho um filme ali impresso. No demais, não. Nesses casos que eu falei para vocês, da imagem no software, não é válido isso, porque eu posso alterar o grau de penetração de acordo com o que eu bem desejar, mexendo na imagem, tá bom? Contra o grau de inspiração, né? Lembrando que o paciente, para eu poder observar, ele tem que estar no grau de inspiração máxima, né? Então, geralmente o técnico ele fala seu João, puxa o ar, o senhor vai puxar o ar e segura. Aí o seu João puxa o ar e segura. Ele puxa o ar o máximo possível e segura. Ele vai lá e tira o filme, né? Como é que eu sei disso? Que ele está numa apneia após inspiração máxima. É quando eu conto de 9 a 11 arcos costais sobre os campos pulmonares. Então, aqui nos campos pulmonares, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu consegui contabilizar 9, né? Se eu for botar até aqui, tem 10 aqui, né? A primeira costela, né? Tem 9, 10. Então, se eu consigo observar de 9 a 11 arcos costais sobre os campos pulmonares, esse exame ele está no grau de inspiração profunda. Professor, e por que isso é importante? Porque, entendam, pessoal, quando a gente vai descrever uma radiografia de tórax, é importante vocês se habituarem a avaliar se ela está bem realizada, se ela preenche os critérios de qualidade. Por quê?
Será que aquela atelectasia que eu descrevi no paciente em base de hemitórax direito era porque ele estava mal posicionado, o paciente estava todo rodado no leito e ele não estava centralizado? Aí você diz, radiografia de tórax, um paciente mal posicionado ou mal centralizada, grau de penetração inadequado, mas com inspiração máxima profunda. E você vai lá e descreve o seu achado. Área de atelectasia em região, em terço inferior de hemitórax direito. Aí você já sabe. Fica a consideração. Será que eu realmente vi uma atelectasia em base de hemitórax direito? Ou era tudo esse meu achado era oriundo da realização inadequada do exame? Deu para entender, pessoal, o grau de qualidade do exame? Deu sim, professor. Ótimo, então vamos lá. Quando vocês observam a radiografia, né, pessoal, geralmente ele disponibiliza, né, a incidência em que ele colocou, a P, PA, né, e aqui vocês observam um Rzinho de direito, né, right, né. Então, o que a gente vai ver? A gente vai ver os campos pulmonares, né, e aqui eu tenho o seio costofrênico, né, que é o pulmão direito, aqui é o pulmão esquerdo, aqui eu tenho o seio costofrênico esquerdo, aqui eu vou ter o seio costofrênico direito e aqui o seio costofrênico esquerdo. Repousando no diafragma, né, ao longo do seu costofrênico direito, eu vou ter o fígado. Aqui, muitas vezes, eu vou ver uma bulha, né, um colchão de ar, né, uma má penetração ou melhor, uma penetração excessiva, né, porque eu tenho uma coluna de ar aqui. Isso aqui vai ser a bulha do estômago, né? Então, aqui fica o estômago e aqui fica o mediastino com suas estruturas, né? Se a gente forçar bem aqui, né, vocês conseguem ver até a traqueia, tá aqui a carina e a bifurcação para os brônquios principais, tá bom? Na lateral, incidência lateral, eu vou observar o diafragma, né? E aqui repousando a sombra do coração, né? Então, vamos lá. Sistematização de interpretação de um exame, né? Que é quando a gente viu os critérios de qualidade, né? E quando eu vou descrever uma radiografia de tórax, né? Geralmente, né? O que você pode fazer para sistematizar a avaliação da radiografia de tórax é avaliá-la de fora para dentro. Então, primeiro você descreve se a técnica está ok, né? Contra o grau de inspiração, penetração e centralização. E depois você vai dizer, né? Como estão partes moles, como estão estruturas ósseas, como estão campos pulmonares, como está a região mediastinal, se está localizado, se está de tamanho adequado. Então, quando eu vou sistematizar, avaliar, né? Abdômen superior, se a bolha gástrica está presente abaixo do campo pulmonar, do terço inferior do campo pulmonar esquerdo. Vou avaliar o tórax do paciente como um todo, avalio o mediastino dele, pulmão unilateralmente e comparativamente, né? Antes da gente passar para algumas alterações, né? A gente vai ter alguns outro ponto importante, né? Que eu quero falar para vocês, né? Que é sobre isso daqui a gente usa principalmente, né? Para a questão de avaliação cardíaca, né? Que é o índice torácico, né? Índice torácico, índice cardíaco, vocês vão ver que o nome varia na literatura, né? Então, primeiro de tudo, eu tenho de ter um raio-x em PA, né? Então, a incidência tem de ser posta anterior. E depois disso, o que eu vou fazer? Eu vou avaliar e ver qual é o diâmetro total do coração, né? E vou dividi-lo pelo diâmetro total do tórax. Então, tá aqui, ó, diâmetro total do tórax, né, que é o C. Eu vou ter o diâmetro total do coração, que vai ser formado. Eu traço uma linha média, né? Por isso, esse exame, o paciente tem que estar bem centralizado para realizar esse exame, né? E vou ver a maior área, né, do lado esquerdo do coração, com a maior área do lado direito do coração, com a maior área do lado esquerdo do coração. Somo isso e vou fazer essa divisão. Essa divisão, pessoal, em pessoas normais, adultos normais, ela é menor do que 0,5. Crianças, parece que é 0,6, né? Menor do que 0,6. É óbvio, pessoal, que, pelo amor de Deus, isso daqui não é para vocês darem de... Olha, isso daqui o paciente tem uma cardiomegalia pela radiografia de... Não é isso. Existem exames mais específicos do que para a gente responder essa pergunta.
O que eu quero ver é se tem indícios que sugerem que esse paciente tem um aumento de área cardíaca. Porque para dar o diagnóstico, a gente tem outros exames que a gente vai falar mais à frente. Então, é óbvio que a gente tem fatores limitantes no cálculo do índice torácico, né? Que é posição do diafragma. Então, olha aqui esse diafragma aqui, ó, a bolha cardíaca, né? A bolha estomacal, pacientes com abdômen agudo, distensão abdominal importante, o diafragma ele está empurrando a caixa torácica, né? Aqui eu já tenho um fator limitante. Pacientes brevilínneos, né? Pacientes muito magros, em que o coração ele descreve como se fosse uma gota ao longo da caixa torácica, também é um fator limitante. E outro ponto importante que vocês têm de garantir que esse paciente está na sua profundidade de respiração máxima. Eu tenho de contar de 9, ele tem de estar em apneia, na inspiração máxima, e como eu vou saber disso, eu conto nos campos pulmonares de 9 a 11 arcos costais, né? Então, se o paciente não preenche esse critério aqui, pode ser que meu índice torácico ele não represente a realidade daquele paciente. Bom? Aí aqui, pessoal, olha só, com relação a essa radiografia de tórax. Essa radiografia de tórax, pessoal, ela preenche critérios de qualidade, se a gente for avaliar essa radiografia de tórax aqui, antes de dizer o que a gente está vendo nela. Com relação à centralização, ela preenche critério de qualidade. Centralização, acho que sim. Vocês estão conseguindo ver vocês estão conseguindo ver as clavículas, pessoal? Não. Eu não consegui. Eu não consegui ver, eu não consigo dizer se as clavículas, as apófises das clavículas, elas estão equidistantes uma das outras. Então, com relação à centralização, não consigo dizer. Outro ponto, com relação ao grau de penetração dela. E outra coisa também, mas as escápulas, eu não estou vendo a sombra das escápulas aqui nos campos pulmonares, mas as clavículas eu não estou vendo, né? Com relação ao grau de penetração, vocês acham que está adequado? Alô, pessoal, vocês acham que está adequado ou inadequado o grau de penetração? Não, professor. Acho que não está adequado. Concordo com quem disse que não está adequado, porque lembrem-se que acima da sombra do coração era para eu definir adequadamente as vértebras, né? Aqui eu não consigo definir isso, pessoal. Eu só estou vendo um borrão tanto acima como durante a sombra do coração. E com relação à inspiração máxima, adianto para vocês que não, porque eu não estou nem conseguindo ver as costelas direito, né? Então, a gente tem uma radiografia de tórax que ela não preenche critérios de qualidade contra a centralização, com relação à penetração e com relação ao grau de inspiração máxima. Mas, o que eu vejo nessa imagem é uma área de infiltrado, uma área de condensação em terço superior de hemitórax direito do paciente. Então, provavelmente esse aqui é aquele paciente que chega com história de tosse, febre produtiva, de tipo escarro, há mais ou menos 7 dias, né? Quando você vai auscultar, né? Tá aqui, estertores crepitantes finos ou grossos, nessa área de ausculta aqui, associado a isso, frêmito tóraco vocal aumentado nessa região, né? E percussão com um som não claro timpânico, muitas vezes um som de submaciçez, né? Então aqui, pessoal, é uma área de, provavelmente, esse paciente que tem uma pneumonia, né? Então esse aqui é isso que eu consigo ver nesse exame, com as considerações que eu já falei com relação à inadequação dele. Olha outro exame aqui, pessoal. Vamos ver esse exame aqui, né? Esse exame aqui eu tenho uma coluna, né? Acho que muito provavelmente é uma coluna eu não sei se vocês estão observando, uma coluna de derrame, né? Uma coluna de líquida, que é um derrame pleural, né? Que está distribuída ao longo de terço médio e terço inferior de hemitórax direito. Aí a gente vai para essa outra radiografia aqui, né? Essa outra radiografia aqui, eu tenho aqui uma área de atelectasia, professor, estou ficando com muita dúvida. Não se preocupe, a gente vai falar sobre isso melhor quando estiver falando sobre semiologia das síndromes pleuropulmonares. Aqui eu tenho uma área de atelectasia, como se o pulmão ele estivesse sofrendo um colabamento, né? Ele está tendo uma obliteração do parênquima pulmonar. E a diferença que a gente vai falar quando estiver conversando sobre síndromes pleuropulmonares, né? É porque aqui, no derrame pleural, eu tenho uma coluna de líquido, pus, sangue, o que seja, que está empurrando
as estruturas mediastinais contralateralmente à área acometida. Aqui não, como eu tenho uma área de colabamento, de obliteração, né, eu vou ter um repuxamento. Olha, cadê o coração dessa paciente? Ele foi repuxado, porque como o coração, eu vou botar entre aspas para ficar melhor, né, ele murchou o pulmão, né, ele murchou, obliterou, né, esse pulmão, essa área que ele está repuxando as estruturas mediastinais. Aqui é a traqueia do paciente, ó. A traqueia, aqui vai ser meu Deus do céu, a carina, né? Aqui broncofonte direito e o broncofonte esquerdo, pessoal. E o coração está sendo repuxado para a área acometida. Isso aqui é uma área de atelectasia. Né? Alguém consegue ver alguma alteração nessa radiografia de tórax, pessoal? Alô, alguém consegue ver? Um dos pulmões está meio colabado como se fosse pneumotórax. É bem aqui, pessoal, ó. Aqui, ó. Atentem bem aqui no meu laser, ó. Vocês conseguem ver essa linha aqui, ó? Isso aqui é uma linha de pneumotórax, pessoal. Que é um pneumotórax aqui nesse paciente, né? Ele vai ter clínica, né? Geralmente ele vai ter clínica de tosse, ele vai ter clínica de taquicardia, às vezes pode ter hipotensão, sudorese fria. Pode ser que é espontâneo esse pneumotórax, mas, na grande maioria dos casos, ele é oriundo de pacientes que tiveram trauma, pacientes que tiveram perfuração por arma de fogo, né? Então, aqui é uma alteração, né? Uma linha de pneumotórax, né? Professor, e com relação ao coração, tem como eu tirar avaliar alguma coisa pelo coração? Tem, pessoal, tem sim, né? Então, eu posso ver pelo coração, eu posso avaliar aumento das câmaras cardíacas, né? E isso eu vou ter alterações na radiografia de tórax, né? Mas lembrem-se, são alterações sugestivas. Eu não vou dizer, olha, esse paciente tem uma cardiomegalia, ou esse paciente tem um aumento do teatro direito. Ele tem imagens que são sugestivas. A gente vai ver qual é o exame que avalia isso, né? Então, aumento de átrio direito, pessoal. O que a gente vai ver no aumento de átrio direito é que a borda direita, ela se afasta da coluna, né? Quando a gente vai ver uma radiografia de tórax, a gente vai ter aqui a artéria subclávica esquerda, eu tenho um botão aórtico desse paciente, vou ter o arco médio e aqui eu tenho o ventrículo esquerdo. Isso é importante, pessoal, porque nesse caso, né, a borda direita desse paciente, ó, ela está se afastando. Se a gente for fazer aquele nosso índice torácico, geralmente o índice torácico, a maior área, é aqui na base, né, que é o representado pelo ventrículo direito. Quando eu tenho o ápice da área cardíaca, né, que ela está se afastando da borda direita da coluna, geralmente é sugestivo de átrio direito aumentado. Átrio esquerdo, pessoal, eu vou ter uma elevação do brônquio fonte esquerdo, né? Então tá aqui o brônquio fonte esquerdo, né? E percebam que o paciente ele tem um afastamento, né? Era para ter aqui o botão aórtico e o arco médio, né? Percebam que ele vai ter um afastamento da linha central. Isso daqui são geralmente pacientes com alteração de aumento do átrio esquerdo. Todos os sinais, pessoal, eu sempre falo isso em todas as turmas, né? E muitas vezes o médico ou cientista que descreve sinal, eu fico a ver navios, né? Que ele descreve sinal do infiltrado da asa de borboleta. Nunca vi uma asa de borboleta, né? Mas esse é um dos sinais em medicina que realmente é o sinal da bota, né? Que parece mesmo uma bota, né? Então, o que vai acontecer? Ele é observado quando eu olho aumento de ventrículo direito, né? Porque lembre-se que o ventrículo direito ele tá ao longo da parte direita, né, da sombra do coração. Quando o ventrículo direito ele aumenta, ele vai empurrar, afastar o ventrículo esquerdo. E o que vai acontecer? Ele vai ter essa configuração semelhante a uma bota, fazendo essa angulação. Porque lembre-se que não é para o ventrículo esquerdo ele ficar repousando aqui sobre o diafragma. O ápice do ventrículo esquerdo ele vai se afastando do diafragma, formando essa angulação característica e essa tendência a formar uma botinha aqui. Esse daqui é o sinal da bota. No aumento do ventrículo esquerdo, né, o arco médio ele vai estar bem mais côncavo, né? Percebam que o arco médio ele se torna côncavo, né? E ele vai de encontro à parede da caixa torácica esquerda, né? Então aqui a gente tem uma radiografia de tórax, né? Que percebam que o arco médio ele ficou bem mais côncavo nesse ponto e a ponta do ventrículo ele vai de encontro
a parede da caixa torácica. Então, se a gente for fazer um índice torácico nesse paciente aqui, pessoal, ele vai estar com certeza bem maior do que 0,5, né? Então, esses daqui são sinais sugestivos de alteração de ventrículo esquerdo. Sinais sugestivos, né? Porque se eu ver isso, eu vou investigar mais com outros exames. Pois bem, pessoal, falamos da tomografia, né? Falamos da radiografia de tórax. Existe um outro exame, né? Que é a tomografia computadorizada de tórax, né? A gente vai ter múltiplos, o paciente, ele vai, é uma prancha, né? Em que ele deita, ele entra por dentro de um aparelho que vai ficar um tubo de radiação ionizante, né? E junto com isso vão ficar detectores dessa radiação ionizante. Esse tubo ele vai circular o paciente em 360 graus, fazendo a emissão, né, da radiação ionizante, e esses detectores vão captando o grau de penetração ao longo de músculos, tecidos, ossos do paciente, né? Isso vai ser interpretado por um computador, né, que vai gerar uma imagem. Realmente, quem inventou a tomografia brilha, viu? Porque foi um advento fantástico, né, na medicina, né? A pessoa que inventou, assim como também que inventou a radiografia de tórax, né? Então, assim, são pessoas que contribuíram muito para o avançar da medicina, pessoal. Então, assim, a gente vai ter cortes geralmente, a gente tem aparelhos mais antigos, né, que fazem corte de 10 em 10 milímetros. Então, a cada 10 milímetros eu vou ter ele gera uma imagem, né? Eu consigo diferenciar melhor estruturas, né? E hoje a gente tem a tomografia computadorizada de alta resolução, que os cortes eles são de 2 em 2 milímetros, pessoal, o que permite reconstruções tridimensionais muito boas, né? Essa daqui ela é mais cara, né? E fica para alguns centros, né? A gente tem também a facilidade de colocar contraste, né? Então a gente pode injetar contraste de iodo, que a gente já vai ver o porquê, né, nesse paciente. Esse contraste, vamos supor que o paciente está numa investigação de uma neoplasia, né? Então, eu estou com suspeita de uma neoplasia. Aquelas áreas, elas são densamente irrigadas, né? Aquela área de câncer ali do paciente, no pulmão dele. Ela é densamente irrigada. O contraste, ele vai tender a se acumular naquela região. O contraste, quando a radiação ionizante incide em cima dele, ela vai ver digamos assim, uma densidade diferente, o que facilita eu observar neoplasias, abscesso, né, coleção de pus, processos infecciosos, né? Então aqui eu posso injetar contraste na veia do paciente. Infelizmente é um método que deu para perceber, ele é caro, né? E é um método que é mais complexo, ele não é tão amplamente distribuído como a gente observa na radiografia de tórax, né? E quais são as indicações, pessoal, da tomografia computadorizada, né? É quando eu quero avaliar mediastino, né? Fiquei com dúvida. Professor, então quer dizer que eu fiquei com dúvida na radiografia de tórax, quero observar melhor o mediastino desse paciente. A tomografia de tórax fica reservado para esse paciente. Estadiamento de neoplasias de pulmão. Então tá aqui uma massa, né, nesse paciente. Esse paciente, para facilitar isso, eu injeto contraste dentro desse paciente, geralmente contraste à base de iodo, né? Como é que é uma área densamente irrigada, essa área ela vai se impregnar por contraste, eu consigo observar isso melhor na tomografia computadorizada. Existem protocolos, pessoal, tromboembolismo pulmonar, né? Então, é a angiotomografia de tórax, né? Então, um paciente que chegou teve uma trombose, ele teve uma trombose no membro inferior direito, mulher, tabagista, usuário de anticoncepcional em altas doses, né? Obesa, foi fazer uma cirurgia por uma fratura de fêmur, né? Foi fazer uma cirurgia de fratura de fêmur. Precisou ficar acamada, né? Por 5 dias. Não estava fazendo tromboprofilaxia nem nada. Então, ela começou a evoluir com um edema assimétrico de membros inferiores. Era uma trombose que estava na veia femoral esquerda dela, né? Na veia femoral esquerda dela. Esse trombo, ele se desgarrou. Caiu na corrente sanguínea, né? E foi para o pulmão dela, né? Caiu na corrente sanguínea, vai para o ventrículo, para o átrio direito, do átrio direito para o ventrículo direito caiu na pequena circulação. E esse trombo obstruiu a circulação pulmonar dela. Ela começa a evoluir com falta de ar, né? Taquidispneia, taquicardia, queda na saturação, e em situações mais graves, né, que é no tromboembolismo maciço, queda de pressão e até parada cardiorrespiratória. Como é que a gente faz esse exame? O
paciente, a gente injeta contraste nesse paciente, esse contraste ele vai impregnar toda a vascularização do pulmão do paciente, né? Então é para observar esse tipo de imagem aqui, a vascularização todinha do pulmão do paciente sendo preenchido. Quando eu tenho falhas de preenchimento, o que o radiologista ele diz? Opa, se eu tenho áreas de falha de preenchimento, significa que alguma coisa está obstruindo essa circulação aqui. Aí ele descreve, olha, tem áreas de falha de preenchimento compatíveis com tromboembolismo pulmonar. Então, essa também é outra serventia da tomografia. Pessoal, quando tiver alguma dúvida, podem fazer, né? Quando eu quero avaliar brônquios, percebam que na radiografia de tórax é ruim eu avaliar brônquio, né? Mas quando eu quero avaliar brônquios, é um bom exame também para avaliar, né? Quando eu quero estudar melhor, olha aqui como é um derrame pleural numa tomografia de tórax, né? Quando eu quero caracterizar melhor lesões que ficaram em dúvida, né? Então, aqui um paciente, né, com uma hérnia paraesofágica, né? Então, o estômago do paciente, ele deslizou pelo hiato, né, ele deslizou pela hiato esofágico, né? Tá aqui no diafragma do paciente, né? E vai ter, aqui eu tenho um pequeno orifício, né, por onde passa o esôfago, e eu tenho o trato intestinal. O estômago dele deslizou, fazendo uma hérnia paraesofágica nesse paciente. Quando eu faço a radiografia de tórax, muitas vezes, pessoal, eu posso ver isso como uma massa. Eu fico, meu Deus do céu, o paciente tem uma neoplasia. Qual é o melhor exame que eu avalio isso? Na tomografia de tórax, porque eu consigo observar o estômago se insinuando por essa hérnia e indo para o tórax do paciente, né? Pacientes com dores torácicas em que não ficou, eu investiguei esse paciente, eu não consegui chegar com radiografia de tórax, é bem indicado, né? Testes de esforço, então o paciente fez teste de esforço, o paciente está com queixa de dor torácica, não é nada no coração, é bem indicada a tomografia de tórax. Será que esse paciente não tem será que esse paciente não tem um aneurisma de aorta e está doendo, né? Pacientes assintomáticos com risco de doença coronariana, então o paciente ele não sente nada, né? Mas eu quero investigar melhor esse paciente para ver se ele tem risco para doença coronariana, e o paciente está assintomático. E eu fico, poxa, ele tem muitos riscos. Pai e mãe infartaram, é hiperlipidêmico, eu vou precisar fazer um exame mais invasivo nele, que é o cateterismo. Então, antes eu posso solicitar uma tomografia para saber, opa, ele tem outra coisa que não vai precisar justificar esse cateterismo dele, né? E um outro ponto, pessoal, que é um outro exame, que é uma outra utilidade da tomografia, né? Que é quando o paciente faz angioplastia, já a gente vai falar a respeito disso, né? É o score de cálcio, né? É jogado contraste no paciente, né? Aqui, na verdade, é a angiotomografia de artérias coronarianas, né? O protocolo, ele é bem assim, né? O paciente, ele é um exame que... Esse exame eu já fiz ele, né? Então, é um exame que o paciente, ele precisa fazer um beta-bloqueador, a frequência cardíaca dele baixa, né? E eles jogam contraste. E aí ele consegue, a tomografia, ela consegue desenhar toda, que é uma representação 3D, né? Da imagem que a gente está vendo aqui. Ela consegue detectar todas as coronárias do paciente, né? E é legal porque evoluiu tanto, né, que consegue desenhar todas as coronárias, o colega ele consegue ver isso em 3D, né, ele consegue observar isso tridimensionalmente, né. E existe um score que é feito para isso, que é o score de cálcio, né. O score de cálcio, ele vai avaliar as placas de cálcio que estão nessas coronárias, né. E esse score de cálcio ele é muito importante, né, porque de acordo com o score de cálcio eu posso avaliar, né. Tá aqui os valores, né, como ele é dividido de 0 até mais do que 1000, né? E é o grau de calcificação, isso vai me dando grau de calcificação. Esse grau de calcificação, pessoal, ele vai me dando a probabilidade que a pessoa tem de ter um evento coronariano. Então, uma pessoa com score de cálcio maior do que 1000, ela tem um grau de calcificação muito severo e a porcentagem, pessoal, dessa pessoa infartar é de mais de 90%. É para isso que serve o score de cálcio, que é uma outra utilidade da tomografia. Aqui, pessoal, olhem essa radiografia de tórax. Poxa, paciente politrauma, vi uma linha de pneumotórax nesse paciente, a linha de pneumotórax discreta, mas o paciente não está melhorando. O paciente continua com frequência cardíaca elevada, continua hipotenso. O cirurgião torácico foi lá, passou um dreno torácico no paciente, está lá o drenozinho dele. E a gente fica, poxa, será que esse paciente está melhor ou não está? Será que esse paciente... Vamos fazer uma tomografia. A despeito desse paciente estar com a drenagem torácica, ok, olha aqui a linha de pneumotórax que ele tem ainda. Ó.
Então, o cirurgião torácico é contactado novamente, né? E ele passa logo 2 drenos no paciente. E passa um terceiro dreno no paciente, né? Porque ele também tinha uma linha de pneumotórax à esquerda. Então, olha só, no controle. Por esse exame aqui, eu não conseguia definir essa linha de pneumotórax que tinha, que eu conseguia observar na tomografia. Tudo isso daqui, pessoal, essa área pouco impregnada aqui, é a que está dissecando a musculatura do paciente, né? Então, olha como a tomografia foi bem indicada, viu um pneumotórax bem mais volumoso, que só um dreno não estava dando conta, e precisou passar mais dreno para ver se o paciente melhorava, né? E realmente ele melhorou. Estamos dando para entender até agora, pessoal? Professor, o pneumotórax nessa imagem B aí é essa mancha bem preta, é? Isso, é bem aqui, ó. Esse aqui é o pneumotórax, ó. Sim. Aqui é a... Ela é o quê? Dá para ver onde é? Aqui, ó, a área de pneumotórax, ó. Tanto no pulmão... Ó, o paciente, ele foi drenado. É porque aqui é a radiografia de tórax. Aí tá aqui, Sim. ó. Ele tem derrame, Aham. ó, tá aqui a linha de derrame. Isso aqui deve ser sangue, né? Mas olha aqui a linha de pneumotórax, ó, na tomografia, ó. Ó o parênquima pulmonar dele aqui, ó. O que é o parênquima pulmonar dele aqui agora, ó? Pouquinho, né? Isso. Ah, o coitado, meu amigo. O coração desse paciente está sendo exprimido, né? Por 2 linhas de pneumotórax. Aí por isso que ele está fazendo o que a gente chama de pneumotórax hipertensivo. Tá taquicárdico, tá hipotência. Se não resolver, ele vai morrer. Aí o cirurgião vai lá, passa outro dreno e passa um terceiro dreno, resolvendo o problema dele. Tá bom? Tá bom. Certo? Beleza. Bom, como eu falei para vocês, né? A tomografia ela pode ser feita com contraste. Eu vou injetar contraste na veia do paciente. Esse contraste ele vai impregnar nas áreas que são bem autocaptantes, né? Então, neoplasia, infecções como abscesso, porque ali gera uma reação inflamatória, migração de células inflamatórias, vascularização mais intensa, né? O contraste ele impregna com mais facilidade nessa área, né? Então, essa é uma das utilidades também da tomografia, né? Hoje a gente também tem um exame, pessoal, que é a ressonância magnética. A ressonância magnética, o cidadão também que inventou isso, contribuiu demais para a medicina. Diferente dos outros métodos em que eu tenho radiação ionizante, a ressonância magnética não, ela gera um campo eletromagnético. Então esse campo eletromagnético ele vai interagir com moléculas de hidrogênio. Então tudo que tem água, então nosso corpo está aqui cheio de água. Osso tem água, músculo tem água, tudo tem água. Ela interage esse campo eletromagnético, né? E o que vai gerar? Isso vai ser interceptado pelo um detector, né? E ele vai gerar uma imagem para a gente, né? O bom é que isso daqui ele realiza múltiplos cortes simultâneos. Ele realiza o corte sagital, axial, coronário e oblíquo, tudo ao mesmo tempo, pessoal. Não vai utilizar radiação ionizante, então mulheres grávidas, né, que precisam gestante, que eu estou em dúvida, que eu pondero o risco-benefício de fazer o procedimento numa gestante, primeiro trimestre, em que a radiação ionizante pode ser deletéria para o feto, né? Então, nesse caso, pode ser feita uma ressonância magnética, né? Agora, o ruim é, pessoal, como é um exame que gera um campo eletromagnético, então, se o paciente se ele tem um marcapasso, não vai poder usar. Por quê? Porque esse campo eletromagnético vai queimar o marcapasso do paciente e pode ser pior para ele. Pacientes com stents, pacientes que têm uso de aparelho, então, paciente que está precisando respirar por meio de um ventilador mecânico invasivo, não vai ter como o normal, né? Porque existem locais que tem um ventilador mecânico todo feito de plástico, né? E com proteção para campos eletromagnéticos. Acho que aqui em Teresina, não sei nem se tem para fazer exame desse jeito, né? Mas tem clínicas que podem disponibilizar isso, né? Se não, não tem como o paciente entrar, pessoal. Porque tudo que é aparelho eletrônico, na hora que entra no campo eletromagnético, pode queimar. Então, esse é um dos impeditivos do procedimento, né? Mas é muito bom para a gente avaliar estudos de massas mediastinais, tumores periféricos, estudo de aneurismas, né? E pacientes que têm alergia a contraste iodado na tomografia, né? Na tomografia computadorizada, pode fazer pela ressonância magnética também. A cintilografia pulmonar... Opa.
A cintilografia pulmonar, pessoal, já o racional dela vai ser o seguinte. A gente vai introduzir, né? A gente vai introduzir radioisótopos na veia do paciente. Então, é uma solução de albumina, que ela é marcada com radioisótopo, né? Geralmente é o tecnésio 99, né? Substância, é uma substância radioativa, né? Mas em pequena dose, não é saudável, né? Mas que é tolerável, sem gerar efeitos adversos para o corpo humano, né? A gente injeta ela, né? E essa substância, esse radioisótopo, ele vai se distribuir ao longo do organismo do paciente, né? Então, esses radioisótopos, eles vão se alojar nos campos pulmonares. Então, nos capilares pulmonares. Então, eu consigo avaliar, né, como está a irrigação dos campos pulmonares. Opa, professor, então quer dizer que se eu consigo ver irrigação de campos pulmonares, pode ser um bom exame para eu avaliar tromboembolismo pulmonar? Pode. A gente ainda pode fazer também, pessoal, ela por via inalatória. Então, esse radioisótopo, a gente faz o paciente respirar o radioisótopo. A gente vai utilizar microaerosóis. É como se ele estivesse numa máquina de nebulização, ele vai nebulizar e vai respirar os aerosóis marcados com tecnésio 99, né? Então, vai ser usado para evento tromboembólico e viabilidade pulmonar. Como assim, professor, viabilidade pulmonar? Né? Então, um paciente que teve COVID. O paciente teve COVID, está com muita falta de ar, ele conseguiu sair do COVID e tudo, ele vai ter uma dificuldade para respirar. Né? Então, ele se tratou, o COVID não está mais no organismo, mas ele pode ter sequelas. Né? Então, é um exame que é bem indicado? Geralmente é o pneumologista, ele vai pedir esse exame, né? E vão introduzir esse tecnésio 99, né? E ele vai inalar. Aí as áreas do pulmão dele que não captarem, porque lembra que ele vai se distribuir por longo de todo o capilar, são áreas que estão acometidas. O normal, pessoal, era a gente ter isso daqui, ó, uma impregnação uniforme ao longo de todo o pulmão. Se eu não estou impregnando, então alguma coisa, ou eu perdi parênquima pulmonar, né, pelo COVID, anos de cigarro, né, em pacientes com enfisema pulmonar, né, na hora que ele vai inalar, não impregnou. Então, essa área aqui do pulmão dele, infelizmente, não está funcional. Pode ter sido o COVID. O paciente teve um tromboembolismo pulmonar. Então, na hora que jogar na veia dele, na área de perfusão, eu vou ter uma falha na área acometida. Então, é o exame que pode servir para esse princípio aqui. Tá certo, pessoal? Cintilografia pulmonar, podemos? A gente vai para um outro exame, pessoal, que é a videobroncoscopia. Se tiverem dúvida, pessoal, podem perguntar. A videobroncoscopia, né, é uma especialização. O médico ele faz uma especialização em videobroncoscopia. A gente tem o videobroncoscopista, o broncoscopista, perdão, né? Ele vai introduzir, é mais ou menos o princípio da endoscopia. Só que eu vou ter uma fibra óptica, né, em que na pontinha dela eu tenho uma fonte de luz e tenho uma câmera. Aí o médico ele vai introduzir isso pela via aérea do paciente, né? E eu vou fazer toda a leitura da via aérea do paciente, né? É óbvio que eu consigo chegar até brônquios, mas quando chegar nas porções terminais de bronquíolos, eu não consigo chegar com a câmera até hoje, né? A gente não conseguiu inventar nada tão moderno para chegar até lá, né? Mas quem sabe um dia, né? Então, o paciente que está com suspeita de um tumor, né? Tem uma massa na ressonância magnética, na tomografia dele, intraluminal, né? Então, tá bem aqui o tumor dele, no lúmen do brônquio. O broncoscopista vai lá, avalia essa lesão, faz a biópsia dessa lesão e manda para o laboratório, pessoal. Eu não preciso abrir o paciente, né? Antes do advento disso, tinha de abrir o paciente. O cirurgião torácico chegava lá nessa lesão, puxava um pedaço e mandava para a biópsia. Então, isso pode ser feito pelo broncoscopista, tá bom? Existem também exames, pessoal, que esse aqui quem tem asma, né, já teve a oportunidade de fazer esse exame aqui, né? Pode ter tido a oportunidade de ter feito esse exame, né? Que são provas de função pulmonar, né? A gente vai ver a capacidade do sistema pulmonar de desempenhar a ventilação adequadamente e o processo de troca. O paciente ele vai ter um clipe que vai ser colocado no nariz dele, para o ar não sair e não entrar pelo nariz dele. Ele tem um espirômetro, que ele vai acoplar totalmente na boca dele, né? E ele vai soprar. Esse espirômetro ele vai gerar uma informação, né? Quando ele sopra, ele gera uma informação, né, que é interceptada por um computador
processada por esse computador e gera padrões de gráficos, né? Esses padrões de gráfico, pessoal, eles vão nos dar como está a função, se o paciente está respirando adequadamente, se as provas de função pulmonar dele tá ok, se ele respira adequadamente, se o ar sai totalmente do ar dele, se ele fica, sai totalmente, não sai, né? Se fica o ar residual fisiológico no pulmão dele, né? E isso dá um laudo. Geralmente é o pneumologista que interpreta esse exame de espirometria, né? O médico do trabalho também interpreta esse exame, né? E ele dá o laudo para a gente, né? De como está a função pulmonar desse paciente e as capacidades pulmonares dele, tá bom? Um outro exame, pessoal, que a gente usa muito, esse daqui, não se preocupem, vocês vão ouvir falar demais desse exame. Quando tiverem emergência, quando tiverem pagando sobre medicina intensiva, cirurgia, vocês vão ouvir falar demais, que é a gasometria arterial. Existe também a gasometria venosa, mas aqui eu estou falando da gasometria arterial. A gasometria arterial, pessoal, ela é um exame que eu tento avaliar como está o comportamento dos gases e de soluções tampões e de processos tampões importantes no organismo. Como assim, professor? Lembra que eu falei para vocês, quando a gente falou sobre padrão respiratório de Kussmaul, que o pH do nosso organismo é rigidamente controlado entre 7,35 e 7,45? Então, abaixo de 7,35 o meio está ácido, acima de 7,45 o meio está em alcalose. Aí eu tento ver como está o comportamento dos gases, né? Gás carbônico, O2. Aquele paciente, lembra aquele paciente que a gente viu no vídeo do síndrome de Kussmaul? Provavelmente ele estava com hipocapnia. O organismo estava ácido, ele estava tentando lavar gás carbônico. Então, se eu tenho um gás carbônico menor do que 35, hipocapnia, maior do que 45, hipercapnia. Oxigênio é a mesma coisa. Hipoxemia menor do que 80, maior do que 100, hiperóxia, né? E a gente ainda consegue ver o bicarbonato, que o bicarbonato ele é um importante mecanismo de solução tampão no organismo. Se o meio está muito ácido, o que vai fazer com o bicarbonato? O organismo tenta consumir o bicarbonato para alcalinizar o sangue do paciente. Se está alcalótico, eu tento excretar bicarbonato para acidificar o sangue do paciente. E eu ainda consigo ver esse comportamento, como está essa dinâmica das bases no paciente. Ora ele está querendo alcalinizar, ora ele está querendo acidificar o sangue dele por meio do base excesso. Professor, não se preocupe, pessoal. Hoje eu só estou apresentando esse exame para vocês, né? Olha aqui como é um exame legal, né? Aqui, paciente deu entrada com padrão respiratório tipo Kussmaul, né? Frequências respiratórias de 36 respirações por minuto, né? Era um paciente com diabetes mellitus tipo 1, insulino dependente, então ele fazia uso de insulina. No entanto, viajou com os colegas, né? E nessa viagem de carnaval, bebida, parou de tomar as medicações dele, né? Parou de tomar a insulina dele. Deu entrada no PA com acetoacidose diabética. Me mandaram essa gasometria arterial. Olha aqui, pessoal. pH de 7,12. Olha como é que está o PCO2 desse cidadão. O PCO2 dele está de 8. Olha aqui, então ele está com hipocapnia. Por que ele está fazendo isso? O pH dele está ácido. Vamos ver como é que está o bicarbonato dele, ó, menor do que 3. Era para estar entre 22 e 26. O organismo dele consumiu todo o bicarbonato para tentar acidificar o sangue dele. Ele está tentando lavar todo o gás carbônico, porque lembra que gás carbônico, quando está no sangue, ele é diluído na forma de ácido carbônico, né? Então ele está tentando lavar todo o gás carbônico dele e mesmo assim ele não está conseguindo compensar a acidificação do sangue dele. Alguns gasômetros são bem mais modernos, né? Que é o aparelho que faz a leitura disso, né? E ainda me deu a glicemia dele, que está maior do que 500, né? Geralmente essa glicemia é HI, né? Que é aquela height, né? Está tão alto que o aparelho não consegue nem aferir, né, pessoal? Então, olha aqui, pessoal. É um exame que por ele a gente bate o olho. Opa, olha o tanto de informação que a gente tem nesse exame aqui, né? Esse exame é a gasometria arterial. Existe um outro exame também, pessoal, que é sempre eu fico falando, derrame pleural. Ó, pessoal, derrame pleural. Mas a gente avalia também o derrame pleural, porque derrame pleural, geralmente, ele é reflexo de alguma coisa. É um derrame pleural ocasionado por insuficiência cardíaca? É um derrame pleural ocasionado por uma pneumonia? É um derrame pleural ocasionado por um trauma? Muitas coisas podem fazer um derrame pleural. E existe, né,
um exame que a gente tenta avaliar isso, que é o exame do líquido pleural. Para isso, eu tenho de obter líquido pleural. Ou eu posso fazer por toracocentese, né? Às cegas, né? Hoje em dia está muito bom, pessoal. Quando eu aprendi a fazer, eu fazia às cegas, né? Hoje em dia, com a máquina de ultrassom, é muito bacana. Você bota o ultrassom, visualiza lá e faz a drenagem do material do paciente, né? Aqui a gente vê, poxa, tá aqui no radiografia de tórax um derrame pleural. Vamos lá fazer aqui às cegas. Mas hoje em dia, com ultrassom, fica bem melhor. Eu vou apresentar para vocês hoje, coisa muito recente. Em 1972, o professor Light, né? Ele descreveu, né, os critérios de Light para avaliação do líquido pleural, né? Que eu vou saber se o paciente tem um exudato ou um transudato. Para isso, eu tenho de dosar a desidrogenase lática, que é o LDH, e vou ter de dosar as proteínas totais desse paciente, tanto no sangue dele, como no líquido que eu obtive. Então, eu vou ter dosagem de LDH acima de 200 unidades por litro, no líquido pleural, ou maior do que 2/3 do limite superior normal para o método do soro. Aí eu vou aqui, né? Eu vou dividir isso em 2 grandes grupos, exudato e transudato. Isso é importante, pessoal, porque o que eu quero saber é se isso é um exudato, aquele líquido que eu tirei é um exudato ou um transudato. Já eu vou explicar para vocês e vai fazer todo sentido, né? Se a relação, eu vou fazer a divisão, né? A relação de proteínas totais no líquido pleural, então eu pedi para dosar a proteína total no líquido pleural e pedi para dosar a proteína total no soro do paciente. Se essa divisão, pessoal, for maior do que 0,5, a gente está diante de um exudato. Então, dosei a proteína no líquido do paciente que eu obtive e dosei a proteína no soro dele, no sangue dele. Fiz a divisão, maior do que 0,5, exudato. Peguei o LDH no líquido pleural, dosei a desidrogenase lática, né, no líquido pleural do paciente e dosei a do soro do paciente. Se for maior do que 0,6, eu estou diante de um transudato. Por que isso é importante, pessoal? Porque a maioria se eu estou em dúvida, muitas vezes, em 60% dos casos, esse derrame pleural ele pode ser oriundo de insuficiência cardíaca, principalmente em idoso, área cardíaca aumentada, vai ter história de edema de membros inferiores, né, que piora no final da tarde, né? E quando eu vejo um transudato, eu já matei um grupo imenso de padrões de derrame pleural. Eu já posso dizer, opa, provavelmente, se eu estou diante de um transudato, esse derrame pleural, ele é oriundo de insuficiência cardíaca. E se for um exudato? Aí, se for um exudato, eu tenho de avaliar outros critérios, né? Para, por exemplo, uma tuberculose que fez um derrame pleural, né? Vai ter a clínica, né? Paciente com história de tosse, febre, perda de peso, tosse há mais de 3 semanas. Aí eu vou fazer o aspecto macroscópico, né? O que eu estou vendo ali do líquido, né? Geralmente é sanguinolento, né? Sanguinolento, geralmente vocês vão encontrar na tuberculose e no câncer, neoplasia, né? Vocês vão ter microscopia com pesquisa de BK positivo, então eu vou ter o bacilo lá, né? Então a pesquisa de BK é positivo, né? O Mycobacter, ele visualiza quando eu peço a microscopia daquele líquido. A contagem de células vai ser pobre, eu vou ter linfócitos, né? Eu vou ter linfocitária, né? E a cultura vai ser positiva para Mycobacter, nesse caso, né? E aí eu vou ter outras avaliações, né? Câncer, eu vou ter pesquisa de células neoplásicas positivas. Na micose, eu vou ter pesquisa de fungos, pesquisa de fungo positiva, né? E, pessoal, para isso que serve transudato, exudato. E aqui é uma tabela, né, de avaliação de diferentes padrões de derrame pleural. Que entendam, infecção pode fazer derrame pleural, câncer pode fazer derrame pleural, insuficiência cardíaca pode fazer derrame pleural, trauma pode fazer derrame pleural, né? Agora a gente tem que saber, né? Porque muitas vezes não fica tão nítido para a gente. E para isso serve o estudo do líquido pleural. A biópsia pulmonar, pessoal, né? Hoje em dia a biópsia pulmonar ela pode ser feita por imagem, né? O radiointervencionista ele vai lá, né? E tenta fazer essa biópsia por imagem, né? Então, ou a gente tenta por vídeo, né? Ou guiada por ultrassom, ou guiada pela imagem, pelo método que seja, ele vai lá e tenta funcionar, pegar um fragmento da lesão a ser estudado. Isso é mandado para o anátomo patológico, né? Para o patologista, para ele dizer, olha, isso daqui é um linfoma non-Hodgkin.
olha, isso daqui é uma neoplasia de pulmão tipo pequenas células, né? E isso é pela biópsia, tá bom? Às vezes, professor, o líquido pleural que eu obtive, ele pode servir? Pode. Eu posso pedir pesquisa de célula neoplásica no líquido pleural. E ele me diz, olha, célula neoplásica compatível com tumor. O material ele é obtido de diferentes formas. O importante é você mandar para laboratório para fazer o estudo, tá bom? Eita, pessoal, tudo isso daqui que a gente viu foi só de exames do aparelho respiratório. Agora a gente vai entrar nos exames do aparelho cardíaco, né? Alguma dúvida até agora, pessoal? Posso prosseguir? Alô? Então vamos lá. Ecocardiograma, pessoal. Esse sim é um exame, né? Que ele é um método padrão, né? Que eu quero estudar funcionamento e as estruturas do coração é com ecocardiograma. Ele é um método que se baseia por geração de ultrassom, né? É um aparelho que vai gerar sons, né? Ele vai gerar sons. Esses sons vão ser interceptados por esse aparelho e ele vai ser processado num computador, né? Esse é um exame, pessoal, muito bom para eu avaliar as câmaras do coração, como está o funcionamento das válvulas do coração, né? Como está a anatomia do coração, né? É óbvio que é um exame operador dependente. Então, aqui é uma especialização, né? O cardiologista, depois de fazer cardiologia, ele vai fazer mais de 2 anos de ecocardiograma, né? Ecocardiografia, né? Aí ele ganha o título de ecocardiografista. Por isso que, às vezes, eu acho preocupante quando colegas fazem um curso de final de semana e se acham que são... Eu faço ecocardiografia, né? À beira-leito, mas para mim o uso é primariamente para avaliar questões para pacientes graves. Eu não sou ecocardiografista. Para isso tem o ecocardiografista. Eu, no laudo da ecocardiografia, não faço nada. Eu quero um derrame pericárdico, paciente pós-parada cardiorrespiratória. Eu vou lá, faço, tenho a noção. Mas eu não sou ecocardiografista. Para isso existe uma especialidade médica, quem vai laudar, quem vai estudar mais aprofundado, né? Então, é óbvio que o colega que faz um curso de final de semana e se acha que está errado. É por isso que existem laudos e laudos. Quando a gente vê aquele ecocardiograma promoção, ecocardiograma 3 por R$ 15. Então, já fica preocupado. Porque tem achados que não são compatíveis com a clínica do paciente. A gente pede para fazer, porque quanto mais experiente, mais a pessoa tem estudo na área, é óbvio que mais fidedigno vai ser os achados dele, porque é um exame operador dependente, né? Então, eu vou avaliar as dimensões do coração. Então, olha aqui, ó. Aqui eu estou diante do átrio direito, né, pessoal? E ele consegue aferir, ele me diz qual está o tamanho, né? Ele me diz qual está o tamanho das câmaras cardíacas. Eu consigo avaliar morfofuncionalmente, né? Como está o funcionamento dessas estruturas, das válvulas, né? Aqui é um ecocardiograma, que eu tenho um ventrículo esquerdo, tenho um átrio esquerdo, e aqui eu tenho uma válvula mitral. A válvula mitral ela é para fechar totalmente. Não sei se vocês estão vendo que tem um realce aqui. Essa válvula aqui ela está em falha. A gente vai ver o que é isso quando estiver falando sobre semiologia das valvulopatias, né? Então aqui eu estou tendo um retorno de sangue. Eu estou tendo uma falha no preenchimento de sangue. Então do ventrículo para o ventrículo esquerdo, né? É como se na fase em que a válvula deveria ficar fechada, ela não consegue manter sua patência, não consegue ficar fechada, e eu estou tendo refluxo de sangue para o ventrículo esquerdo quando não deveria. E quem avalia isso é o ecocardiografista nesse exame. Outro ponto importante, pessoal, é porque esse exame ele vai nos dar 2 grandes modalidades de insuficiência cardíaca, né? Que ele me avalia a função sistólica e a função diastólica dos ventrículos, né? Isso é importante, porque quando a gente vai falando sobre semiologia da insuficiência cardíaca, a gente vai ver que existem 2 grandes tipos de insuficiências cardíacas. As insuficiências tipo sistólica e diastólica. A sistólica é a insuficiência oriunda da dificuldade que o coração tem de se contrair efetivamente. E a diastólica é da dificuldade que o coração tem de se relaxar, os ventrículos têm de se relaxar. O ecocardiografista ele vai fazer um cálculo, né? Ele avalia a área do ventrículo, né? Aí são várias técnicas, né? O que mais eles fazem é pela técnica de Simpson, né? E ele me diz isso. Então, ele me diz a fração de ejeção do ventrículo esquerdo, né?
ela é maior do que 55%, é normal. 45% a 54% o paciente tem disfunção leve. 30% a 44% o paciente tem disfunção moderada e menor do que 30% o paciente tem disfunção importante. O que você tenta avaliar? De forma muito grosseira, né? Só para didatismo, né? O que essa função sistólica tenta avaliar? Vamos supor que pelo coração passa 10 litros de sangue por minuto, né? Para o coração sadio, né, para o normal, ele bombear pelo menos 5,5 litros desse sangue para ele bombear efetivamente, né? Por minuto. A gente diz que a função sistólica normal. Pacientes que têm essa disfunção é porque um paciente que tem uma disfunção importante é por causa desses 10 litros que é para passar por minuto, ele só está conseguindo empurrar para frente 3 litros, 30%. De forma muito grosseira, pessoal. É isso que acontece. E aí a disfunção, né? A gente avalia cardiopatias congênitas, né? E a gente ainda avalia a aorta, artéria pulmonar e via cava nesse exame. Né? A gente não, o cardiografista, né? Quando eu tenho trombos intracavitários, né? Então, se eu tenho um trombo, vegetação, paciente com endocardite infecciosa, né? Então, eu consigo observar pelo ecocardiograma. Avaliar a liberação para atividade física competitiva e pacientes que tiveram uma síndrome coronariana, um infarto agudo do miocárdio, ele serve para avaliar também esse depois, né, que foi feito, resolvido tudo, ver como é que está o grau de funcionamento, se o paciente ficou com alguma disfunção, é um exame bom para avaliar disfunções, né. Pacientes com próteses, né, então, o paciente botou uma prótese biológica, uma prótese metálica, ele vê como um sombreamento, né? O ecocardiografista vê, pessoal, isso aqui é o ecocardiografista que ele avalia isso, né? Estou só apresentando para vocês, né? Ele consegue dizer, olha, João, o paciente chegou pós-operatório, 10 anos depois, ele teve uma cirurgia de prótese biológica, colocou uma prótese biológica em válvula aórtica. E o paciente está evoluindo agora com espineia, tosse, congestão, sinais de insuficiência cardíaca. Ele vai lá e diz, ó, João, realmente a válvula não está funcionante, a válvula está bem posicionada, mas ela não funciona na sua integralidade, tu tem uma disfunção moderada, ou tem uma disfunção importante. A gente contactua o cirurgião, olha, que a cardiografista veio aqui, avaliou, o cirurgião vai avaliar esse exame, né, e vamos ter de fazer uma recolocação de prótese. Então, vou ter que trocar essa prótese dele. Serve para avaliar próteses valvárias, né? Aneurisma e dissecção de aorta, né, pessoal? Aqui é uma dissecção de aorta, né? Tá aqui, né? A aorta torácica, né? O arco da aorta, né? Tá aqui a emersão de artérias importantes, né? Artéria subclave, né? E aqui, ó, criou um falso lúmen, né? Esse falso lúmen, ele disseca a íntima da artéria e sangue começa a preencher. Isso daqui é uma dissecção de aorta, que é a classificação de De Baker e classificação de Stanford para ela, né? Mas o que eu quero falar para você é só isso, né? Que eu consigo observar essa dissecção de aorta. E se romper isso, professor? Aí a gente tem um aneurisma de aorta roto, né? Geralmente é um evento grave, o paciente morre na hora, né? Então, assim, essa daqui ele consegue avaliar pelo ecocardiograma. Bom, um outro exame que a gente lança a mão quando avalia coração, né? Esse exame aqui ele é feito pelo hemodinamicista, né? Cardíaco, também é uma especialização. O cara termina a cardiologia, aí vai fazer hemodinâmica, né? Em que a gente consegue ver, estudar como estão as coronárias desse paciente. O hemodinamicista ele vai fazer uma incisão, ele vai colocar um catéter, né, pela artéria femoral do paciente, vai ascender pela aorta abdominal, aorta torácica, e ele vai estudar as coronárias do paciente, né? Então, para que serve, pessoal? Para avaliar doenças de artérias coronárias. Está aqui, ó, o hemodinamicista, ele vai jogando contraste e vai vendo em tempo real o catéter dele, como está o preenchimento dessas artérias, né? Para avaliar doenças de artérias coronarianas, né? Então, tá aqui, ele teve o catéterzinho dele aqui, né? Aí ele jogou o contraste, vocês estão observando um ponto de obstrução aqui. O bom desse exame, pessoal, ele serve tanto como diagnóstico como terapêutico. Então, ele foi lá, viu a área de estenose, ele vai lá e vai colocar um stent. Ou vai botar aqui a molinha, né? Vai colocar um stent ali para tentar desobstruir. Desobstruiu, jogou o contraste, a área de obstrução foi embora. Avaliar a anatomia de artérias coronarianas, né? Então, existem pacientes que a artéria não obstruiu, né? Mas existem pacientes que eles têm o que se chama de ponte miocárdica, né?
Porque lembrem-se que as coronárias é para elas estarem abraçando o miocárdio, né? Em algumas pessoas, né, essa artéria coronariana ela penetra no músculo, né, e sai do músculo. O que é que acontece? Esse paciente aqui em questão, quando ele está correndo, faz algum exercício, situação de estresse, frequência do coração aumenta, o músculo começa a demandar muito. O que é que vai acontecer? Quando o músculo demanda muito, ele vai obstruir a coronária, ele começa a sentir dor. Geralmente é uma dor torácica típica. Ele entra no pronto atendimento pensando que está infartando. Mas entenda que não foi obstrução por placa de gordura, né? Então, esse paciente aqui, eu estudei a anatomia dele, ele tem uma ponte miocárdica. Posso fazer isso pelo cateterismo, né? Beta-bloqueador nesse paciente, ele vai poder fazer as atividades dele. Angina em pacientes jovens, angina refratária ao tratamento clínico. Então, o paciente fica sentindo dor, refratária ao tratamento clínico, angina instável, serve tanto como diagnóstico, né, como tratamento. Então, tá aqui o paciente, uma placa, né, de colesterol obstruindo a coronária do paciente, ele está tendo dor, ele foi lá com catéter, avaliou a área de obstrução, né, e ainda colocou um stent para desobstruir essa área que está tendo essa clínica no paciente, né. Existem situações em que não se sabe explicar o certo, as teorias mostram que pode ser por descarga de catecolamina, o paciente quando está numa situação muito estressante, tudo que ele pode ter um vasoespasmo arterial. A artéria, a anatomia dela está íntegra, ele não tem placa de colesterol, ela não está penetrando no músculo, mas a artéria faz um vasoespasmo. Se ela faz um vasoespasmo, pessoal, o fluxo vai interromper. Se o fluxo de sangue interromper, o paciente vai sentir dor. Então, o hemodinamicista ele pode fazer esse estudo por meio do cateterismo, né? Candidatos a transplante cardíaco, né, pacientes que vão ser, antes eles fazem um estudo de como está a irrigação do coração dele, né, também uma das indicações para cateterismo. Defeitos congênitos do coração, né? Estudo eletrofisiológico, existe uma outra especialidade, né, que é o eletrofisiologista, né, que ele já usa um catéter diferenciado, né? Esse catéter diferenciado, o que vai acontecer? Ele vai ser colocado esse catéter diferenciado, ele vai ser colocado eu vou ter um ponto, espera aí, pessoal, só o celular aqui. Então, eu vou ter um catéter diferenciado, que na ponta desse catéter, ele vai emitir como se fosse um estímulo, e ele vai lá, o eletrofisiologista, e vai lá, quero ver uma área de arritmia, o paciente está fazendo uma área de arritmia. Ele vai lá e vai estimulando aquela área do coração, né? É como se ele tivesse com um marca-passo, e ele vai caminhando até identificar. Opa, porque quando a gente estiver falando, pessoal, sobre flutter atrial, vocês vão entender melhor, né? O flutter é uma arritmia, fica uma área anômala do coração, que quer comandar a atividade elétrica do coração, né? E fica aquela área de flutter. O eletrofisiologista ele pode ir lá, opa, identifiquei aqui a área que está anômala. Tá aqui, essa área aqui do coração que está gerando essa atividade elétrica. Ele vai lá e tenta obliterar, ele tenta cauterizar aquela área do coração. E aquela área do coração para de gerar arritmia. Pode ser um dos usos, né? E para biópsia endocárdica, então, mixoma, né? Lembra aquele que a gente falou, que é um tumor dentro do coração? Existem catéteres, né? Que eles, dentro da ponta dele, ele pode fazer a biópsia. Então, ou o hemodinamicista, ou ele pode ir lá e pescar aquele fragmento de tumor para estudo, né? Teste de esforço físico, pessoal. A gente vai submeter o paciente a situações de estresse, né? Para desencadear possíveis achados patológicos no coração. O que eu quero é que o paciente infarte mesmo, né? Então, o paciente que eu preciso investigar, estou na suspeita, esse paciente tem critério familiar, tem critério de hábitos de vida, então pode ser um exame que eu faço, eu vou colocar, existem vários protocolos, né? Protocolo Ramp, protocolo de Bruce, né? De acordo com a idade e com as atividades físicas que o paciente faz de base. Eu coloco diversos eletrodos nesse paciente, acoplo numa máquina e coloco ele para fazer esforço. Quando o paciente, o coração dele estiver sendo submetido a alguns esforços, esse paciente ele pode começar a ter traçados no eletrocardiograma dele compatíveis com isquemia. O esforço ele é interrompido e o paciente ele ficou como, olha, o paciente teve traçado eletrocardiográfico suspeito de isquemia. Se o paciente faz tudo e não tem nada, a gente não precisa ir para métodos mais invasivos, como o cateterismo. Contraindicações do procedimento vão ser tromboembolismo pulmonar. Se o paciente está numa doença febril aguda grave, pelo amor de Deus, vocês vão botar o paciente grave para fazer um teste de esforço, né?
limitação física ou psicológica, então um senhor de 99 anos de idade, com Alzheimer avançado, que não consegue andar, infelizmente, ele não vai ter como fazer esse exame. Crianças que não conseguem, um bebê não vai ter como fazer esse exame, né? Pacientes com suspeita de intoxicação medicamentosa, primeiro eu tenho de resolver para depois fazer. E a M complicado, então se o paciente está com infarto agudo do miocárdio, você não vai botar ele, pelo amor de Deus, para fazer teste de esteira, né? E pacientes com estenose aórtica. Um outro exame, pessoal, é a cintilografia do miocárdio, né? Cintilografia do miocárdio vai consistir na injeção, né? Lembra que a gente falou sobre cintilografia pulmonar, né? A cintilografia pulmonar que a gente introduzia Tecnésio 99, aqui vai ser o mesmo princípio, a gente injeta Tecnésio 99, né? Só que o que a gente vai estudar é o coração. Esse contraste, né? Essa substância radioativa, ele vai impregnar o músculo do coração e é um bom exame para eu ver isquemia miocárdica. Então, olha aqui, ó, essa área aqui é isquemiada, porque não está sendo impregnada adequadamente pelo Tecnésio 99, né? Pacientes que tiverem infarto, eu quero saber as áreas de viabilidade do coração dele, né? Ou será que o paciente, o coração dele saiu são? Uma área que isquemiou, fibrosou. Tá aqui um exame que eu posso fazer ele, né? Então, pacientes que tiveram já foi submetido a procedimento de revascularização. Então, o paciente, na verdade, ele agora foi submetido a uma cirurgia cardíaca de revascularização. Teve de trocar, botou 3 pontes o paciente. É um exame que eu posso usar para ver se as pontes funcionaram, estão perfundindo adequadamente o coração dele, né? E pacientes com miocardiopatia, né? Existem pacientes que têm miocardiopatia alcoólica, pacientes com miocardiopatia por catapora viral, né? É um exame que a gente pode fazer, a cintilografia miocárdica. O pessoal tá dando para entender, não tá, pessoal? Ou querem que eu tenha alguma dúvida? Acho que a gente tá já nos momentos finais da aula, pessoal. Eletrocardiograma, hoje a gente só tem um singelo slide sobre eletrocardiograma, porque vai ser motivo de tudo bem mais aprofundado na nossa próxima aula, pessoal. O que eu posso dizer para vocês que é um exame de baixo custo, fácil acesso, vou registrar as atividades elétricas do coração do paciente, né? E eu vou ter as alterações, né? Pode ser primárias ou secundárias, né? O Holter de 24 horas é o mesmo, não confundir com o estudo pressórico de 24 horas, né? O Holter, a gente vê a atividade elétrica em 24 horas. O paciente ele fica com uma série de eletrodos, fica sendo registrado no monitor de Holter, né? Fica sendo registrado no monitor de Holter, geralmente ele fica com um diáriozinho, né? Tal hora estava dormindo, tal hora estava acordando, tal hora estava no serviço, tal hora tive uma discussão, né? O médico ele vai avaliar, né, como vai ser o traçado ao longo das 24 horas para ver se esse paciente tem alguma arritmia, porque às vezes o eletrocardiograma ruim dele que ele é um exame de momento. Então eu vou ter um momento, né, ali, né, em que registra. Mas será que esse paciente, será que ele não está tendo uma arritmia quando está no serviço dele discutindo? Ele é operador da bolsa, a bolsa está caindo vários pontos, ele está preocupadíssimo porque ele vai perder muito dinheiro. Então, esse exame ele consegue ver isso. É nessa hora que a arritmia dele gera. Então, é o Holter de 24 horas, né? Então, serve muito para estudo de arritmias cardíacas, diagnóstico de cardiopatia isquêmica. O paciente colocou o marca-passo e eu quero saber se o marca-passo está funcionando. Ou aquele paciente, né, que tinha ponte miocárdica, eu precisei fazer beta-bloqueador para ele e inserir o propranolol para ele. Eu quero que a frequência cardíaca dele fique restritamente controlado entre 50 e 80 batimentos por minuto. Um bom exame é esse durante o dia. Ele vai dizer, doutor, na hora que eu estava correndo, tal, a frequência subiu. Não, beleza, nessa hora eu tolero. Mas se você dormindo com frequência de 100, tá errado. Vamos aumentar a dose da medicação. Para isso que serve o Holter de 24 horas. São algumas indicações dele, né? E por fim, creio que esse é por fim mesmo, né? A gente tem uns marcadores de necrose miocárdica. A gente vai falar desses marcadores quando tiver falando sobre semiologia da síndrome coronariana, né? A gente vai ter 2, pessoal, mais importantes, né? Que é a troponina e a CKMB, né? Pacientes quando tem, erroneamente, alguns locais chamam eles de, meu Deus do céu, enzimas cardíacas. Não são enzimas, pessoal. O nome mais correto é marcadores de necrose miocárdica, né? A gente vai ter 2 que a gente usa mais, que é a troponina, que ela tem uma maior especificidade, uma maior sensibilidade. Pessoal, em menos de 2 horas, então o paciente começou a sentir a dor precordial típica, com mais de 40 minutos de duração, com mais de 20 minutos de duração, perdão.
há 2 horas atrás, ele começou a sentir dor, está irradiando para o braço esquerdo e para a mandíbula dele. O paciente é hiperlipidêmico, é obeso, é sedentário, é tabagista, leva uma vida estressante. Com menos de 2 horas, a troponina dele começa a alterar, né? Então, ele começa a liberar a troponina, esse marcador de lesão do coração dele. Ela pode persistir elevada por até 10 dias, né? Então, ela não é um exame muito bom, né, para a gente avaliar se ele reinfartou. Então, esse paciente fez tudo, foi para a urgência, fez medicação, chegou no tempo, foi feita a angioplastia dele, mas com 7 dias depois, 2 dias depois ele recebeu alta, 7 dias depois, vida que segue. De novo, ele voltou para os mesmos hábitos de vida deletério, não estava tomando remédio direito, voltou a sentir dor de novo. Ele não é um exame muito bom para eu avaliar reinfarto, porque ele pode persistir elevado por até 10 dias, né? Agora, e pode persistir no sangue até alguns até 20 dias, né? Agora, CKMB não. Existem várias frações, que a CKMB é uma fração muscular, né? Então, a gente tem a CKMM, que é a fração de músculo esquelético. A gente tem a CKMB, que é a fração do músculo cardíaco. E a KBB, né? Que é fração oriunda de sistema nervoso central, né? O que interessa para a gente, né, é do músculo cardíaco, então CKMB. O ruim é que ela eleva, né, um pouco mais tarde que a troponina. Então, 6 horas, né, ela começa a elevar, né? Só que o bom dela é que com 36 a 48 horas do evento, ela começa a cair. Então, aquele meu paciente que voltou com crise de novo, com 7 dias, um bom exame é a CKMB, para ver se ele está reinfartando, tá bom? Então, isso é muito comum, cirurgia pós-operatória de cirurgia de revascularização do miocárdio. Então, o paciente chegou, a gente não vai pedir troponina, porque ela está elevada, né? Aí o paciente no pós-operatório, 3 dias, começou a sentir muita dor, muita dor, muita dor. Troponina perde sentido, aí perde CKMB, né? 4 dias depois, está lá a bicha estourada, voltou a elevar assustadoramente ela. Chama o cirurgião, doutor, eu acho que pode ser que ele esteja perdendo o enxerto que o senhor botou, a ponte que botou, né? Então, são 2 exames que a gente vai falar sobre eles, quando estiver falando sobre semiologia da síndromes coronarianas agudas. Pessoal, a aula bem densa, né? Com muita informação, mas é uma aula que eu acho legal, pessoal. Alguma dúvida? Não, professor, só muita. É muita. Mas entendam, pessoal, o intuito da aula aqui não é, meu Deus do céu, eu tenho que saber todos. Não. Vocês vão ver isso daí quando estiverem pagando as clínicas. É só para apresentar para vocês. Nossa próxima aula vai ser de eletrocardiograma. Enquanto isso, eu vou marcando com a líder de turma, né? Para a gente repor nossa aula. Próxima aula, fluxo normal, né? Para marcar com a líder de turma,